Me chamo Ivete Pasquale, sou mestranda em Geografia pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Erechim. Sou bolsista CAPES e hoje vou apresentar o trabalho que tem por título Mulheres da Agricultura Familiar, Vivência, Desafios e Estratégias ligadas às questões de gênero e trabalho. Essa minha produção faz parte da minha dissertação que está em andamento. No coração do meio oeste de Santa Catarina, está localizado o município de Concórdia. É aqui que vive uma força silenciosa e indispensável, as mulheres da agricultura de base familiar. Minha pesquisa de mestrado em Geografia, desenvolvido aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, nasceu com um propósito claro: compreender profundamente quem são essas mulheres da agricultura de base familiar do município de Concórdia, Santa Catarina. Quais são as atividades que desempenham na agricultura de base familiar e como enfrentam as desigualdades de gênero que atravessam sua realidade. Os números, eles falam por si. Mais de 90% das propriedades rurais estão fortemente comandadas por homens. Menos de 10% tem mulheres como responsáveis direta. Mas essas estatísticas escondem uma verdade ainda maior. Porque, mesmo sem serem reconhecidas como proprietárias, essas mulheres estão em todos os espaços. Nas lavouras, no manejo com os animais, na gestão da casa, no cuidado com os filhos e até na preservação das tradições. Elas trabalham lado a lado na produção de alimentos e, ao mesmo tempo, garantem a reprodução da vida no sentido mais amplo e profundo da palavra. Concórdia é o maior município da região da Malc. É berço de uma poderosa agroindústria ligada à produção de aves e suínos. Ela é conhecida nacional e internacionalmente. É um território onde a organização do trabalho, historicamente, seguiu uma lógica patriarcal. E é nesse cenário que as mulheres da agricultura de base familiar vivem, resistem e se reinventam. Minha pesquisa investiga não só as atividades visíveis, mas também aquelas que ficam invisibilizadas. Analisa o acesso ou a falta dele, a recursos como a terra, o crédito e assistência técnica. Examina a participação, muitas vezes restrita, aos processos de decisão dentro e fora das unidades produtivas e busca compreender os desafios específicos que recaem sobre as jovens mulheres que muitas vezes deixam o campo pela ausência de perspectivas de autonomia e reconhecimento. Mas não é apenas sobre obstáculos, mas também vamos falar sobre estratégias. Estratégias que vão desde a participação em associações, grupos de mulheres e cooperativas, até a diversificação de atividades produtivas e a formação de redes de apoio comunitária. São ações que demonstram que, mesmo em condições adversas, essas mulheres encontram caminhos para permanecer no campo, fortalecer suas famílias e manter viva a cultura camponesa. Ao dar visibilidade a essas histórias, minha pesquisa pretende preencher uma lacuna acadêmica importante. Muitos estudos tratam a mulher do campo de forma genérica, sem considerar as especificidades da agricultura de base familiar ou as particularidades de cada território. Concórdia, com sua forte ligação à agroindústria e seu perfil socioeconômico singular, exige um olhar específico e aprofundado. Mais do que uma contribuição para a ciência, esse trabalho é um convite para a transformação social. Ele oferece subsídios completos e concretos para possíveis políticas públicas que ampliem a autonomia feminina, que promovam a equidade de gênero e valorizem a contribuição das mulheres na agricultura de base familiar. Políticas que garantem não só a permanência das mulheres no campo, mas também a sua participação ativa nas decisões, o seu acesso aos recursos e ao devido reconhecimento do seu trabalho. Falar sobre essas mulheres é falar sobre segurança alimentar, é falar sobre o futuro das comunidades rurais e sobre a justiça social. É reconhecer que sem elas a agricultura de base familiar não teria a mesma força e que o Brasil poderia
perder uma parte essencial da sua identidade e da sua sustentabilidade. Elas não são apenas coadjuvantes, as mulheres são protagonistas. Elas são protagonistas de resistência, na produção, na preservação cultural, na construção de um campo mais justo, igualitário e sustentável. E é hora do mundo ver, ouvir e reconhecer tudo o que elas já fizeram e tudo o que elas ainda podem fazer para transformar a realidade rural do meu município, do meu estado e do meu país.